Boa noite, irmãos. Vamos abrir na carta aos Hebreus, capítulo 3. Diante do que recebemos hoje pela manhã, entendi do Senhor de olhar um pouco mais aqui sobre a vida de Moisés. Hebreus, capítulo 3. Vamos ler apenas o verso 5. Hebreus 3, 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Vamos orar. Pai bendito, te bendizemos, te adoramos, Senhor, te agradecemos. Bendito és para todos sempre. Obrigado por mais esse tempo que temos em torno da tua mesa, Senhor. Nós nos dobramos diante a tua graça e a tua misericórdia. Obrigado que por meio delas nós fomos achegados ao Senhor. E hoje podemos celebrar a tua morte e a tua vida. Nós te louvamos e te agradecemos. Toma esse tempo, Senhor. Usa a tua palavra e fale aos nossos corações. Nós suplicamos que o Senhor supra a nossa debilidade e complete em nós, do Senhor mesmo, aquilo que nos falta. Te bendizemos e oramos, Jesus, em teu precioso nome. Amém. Então, diante do que vimos hoje pela manhã, a realidade de Enoque, de Moisés e do Senhor Jesus, apenas colhendo as realidades ali. Então, Enoque aponta para aquele novo nascimento, aquele momento então que todos nós aqui de um modo geral, cremos ter passado, então passamos da morte para a vida e vimos então que nós somos salvos para andarmos com o Senhor, contemplando a Ele. E no passo seguinte então vimos a vida de Moisés e aquela realidade toda que ele então contemplava o galardão. Então vimos aquelas duas realidades. Hoje nós contemplamos a Cristo e isso então para nós é motivo de muitas vezes confronto, para que possamos ser conformados a Ele mesmo. Mas também vimos aquela contemplação de Moisés ao galardão, trazendo para nós esperança de que há um porvir certo, especialmente para aqueles que são os filhos, aqueles que creem no Senhor Jesus. E vimos na pessoa do Senhor Jesus, então, aquela contemplação da alegria. Então ele pôde suportar a cruz, porque ele contemplava a alegria que lhe foi proposta. Então vemos aí o propósito que propôs a ele essa alegria. Propôs que se ele morresse e ressuscitasse, então esse propósito seria cumprido, e então o novo homem viria a existir. A igreja, então, passaria a ser uma realidade agora orgânica com o próprio Senhor. Então, irmãos, a partir dessa realidade de Moisés, nós vamos ver então algumas coisas aqui e depois o texto que eu pedi aos irmãos para que pudessem ler ali em Hebreus capítulo 11. Então, 4 realidades aqui nesse verso que nós precisamos entender da vida de Moisés. Obviamente que o texto aqui está fazendo justamente um contraponto, que Cristo é superior a Moisés. Então tudo que Moisés tipificava, Cristo fez e foi em realidade. Então nós estamos olhando para Moisés apenas como um tipo daquele então que seria um dos tipos do Antigo Testamento. São inúmeros, tanto quanto personagens, situações, lugares, objetos, tudo o que aconteceu no Antigo Testamento apontava então para a pessoa e obra de Cristo. Mas nós podemos então olhar para Moisés, que foi talvez um dos maiores profetas do Antigo Testamento, e que traz para nós essa realidade. Então a primeira característica de Moisés aí no verso 5 é que ele foi fiel. Então hoje pela manhã nós já falamos um pouco sobre a importância da fidelidade, e a essência da vida cristã está justamente em termos, num primeiro momento, uma fidelidade pessoal para com Deus. Então, irmãos, quando Martinho Lutero recuperou essa verdade, e essa foi a base da reforma em 1500, e essa verdade se
se chama sacerdócio universal, traz justamente esse ponto aqui. Cada um tem acesso direto e individual a Deus, não precisa mais de um intercessor humano, né? Esse era o problema que Martinho Lutero via na Igreja Católica Apostólica Romana, que havia a necessidade de um intercessor humano para se chegar a Deus. Então essa foi a gota d'água na vida dele, e ele recupera isso, né? E isso é uma verdade que já era ensinado, obviamente, nos escritos, especialmente de Paulo. E isso é muito importante, porque traz para nós a importância de uma fidelidade pessoal. E quando nós tocamos nessa fidelidade pessoal, irmãos, nós devemos ter muito cuidado ao julgarmos os outros, né? Nós precisamos não julgarmos, mas nos ajudarmos, é bem diferente, mas aprendermos a respeitar a vida espiritual individual de cada um, sabedores todos nós de que cada um estará individualmente no tribunal de Cristo. Então é uma verdade linda, importante, é uma essência da vida cristã, que você e eu tenhamos acesso a Deus, para que possamos responder em fidelidade a Ele, né? Então nós devemos parar um pouco de olhar o outro, julgar as atitudes do outro, e olharmos para o Senhor e deixar que o Senhor trate com cada um, mediante a luz que cada um tem, né? No que cabe a nós, então, nós damos um segundo passo. Ele foi fiel aonde? Em toda a casa de Deus. Qual a essência da casa de Deus? Qual a missão da casa de Deus? Qual o fundamento da casa de Deus? A casa de Deus é coluna e baluarte da verdade. Ela sustenta coluna e ela proclama baluarte da verdade. Então a fidelidade se completa aonde há um ajuntamento, e esse ajuntamento deve proclamar e sustentar a verdade, né? Hoje nós já vivemos numa era pós-verdade. O que é isso? É uma derivação humana por conta do pecado do sacerdócio universal. Ou seja, já que eu tenho acesso a Deus, então eu crio uma verdade e sigo por ela. Entende? Então nós estamos vivendo esse momento de igreja. Por isso tanta aberração, e que se chama e se intitula igreja, porque nós vivemos na pós-verdade, né? E aqui, irmãos, pode surgir no meu e no seu coração: qual é a verdade? Bom, aí cabe a você, né? Você que é ouvinte nesse momento, julgar à luz das Escrituras. Foi isso que Paulo orientou os irmãos em Bereia: julgue à luz das Escrituras. Se você concluir que o que você ouve é a verdade, você permaneça. Se você concluir que não, você se levante e se retire, né? Não se ajunte com aqueles que tragam coisas que vão aquém e além de Cristo. Aqui já é João advertindo a igreja, tá? Então, irmãos, fidelidade na casa de Deus. Então, fidelidade na pregação da palavra. Nós não devemos negociar a verdade de maneira nenhuma em prol de relacionamento, quer seja ele entre os irmãos, quer seja ele entre outros irmãos que não fazem parte desta fraternidade no sentido local. Então, essa é uma fidelidade que será cobrada, especialmente dos mestres. Por isso aquela exortação de Tiago: não quereis muitos de vós serem mestres, né? Porque terão dupla honra, mas também terão dupla cobrança, né? Dupla responsabilidade. E aí então ele dá um passo mais, né? Como servo. Irmãos, quão importante é essa realidade dentro dessa escala, porque nós queremos ser fiel e buscamos essa fidelidade individualmente, às vezes até um egoísmo. Você não conhece o meu coração, Deus conhece o meu coração. Gostamos muito dessa frase, né? Mas quando saímos dessa esfera, nós já temos dificuldade em nos relacionarmos na casa de Deus, né? Porque aquilo que eu considero ser a vontade de Deus para mim, parece que é diferente do que Deus tem para todos os demais irmãos. Então aí já devemos checar se essa vontade de fato é do Senhor ou é na nossa própria vontade. E se nós damos um passo mais, se de fato somos fiéis,
Se de fato nós somos fiéis na casa de Deus, então a essência do cristão é servir. Servir. E não ser servido, ser colocado em destaque, ser aclamado, ser em muitos lugares até mesmo adorado. Mas fala de ser servido, de não ter uma identidade reconhecida. Esse é o escravo dito aqui. O escravo não tem genealogia, não tem de onde veio e para onde vai. Ele não se importa com essas coisas. Quando o Espírito vai registrar o Evangelho de Marcos, que aponta para o Senhor Jesus como servo, é o único evangelho que não traz genealogia, porque um escravo não tem descendência, um escravo não tem reputação, um escravo não tem nome a zelar. Você já percebeu quanto que o nosso nome natural, muitas vezes, é mais pesado do que o nome do Senhor sobre as nossas vidas? Quando falam mais mal do nosso nome, da nossa família, muitas vezes nós nos injuriamos mais do que quando falam mal do Senhor. Mas sabe que você é um escravo, e um escravo não tem genealogia, você não tem mais família natural, né? Nós somos pertencentes à família de Deus, e essa realidade da fidelidade na casa do Senhor como servos, ela tem um propósito. Qual é? Para testemunho. Então você quer ter um testemunho? Está aí, 3 pilares para o seu testemunho: fidelidade na casa do Senhor, servindo. Esse é o testemunho. E vai testemunhar o quê? As coisas que iriam ser anunciadas. Quais coisas são essas? O próprio Cristo nos últimos dias nos falou no seu Filho. Então essa é a essência do testemunho de Moisés. Então importa que nós tenhamos isso como base, para que nós possamos ler o capítulo 11 Então a Bíblia deixa que ele foi fiel na casa de Deus como servo para testemunho. Testemunho do que o Senhor Jesus iria fazer, porque o Senhor Jesus é superior a ele, mas também ele deixa um testemunho para nós, um testemunho de esperança, que nós contemplamos o galardão assim como ele. Então o que ele nos ensina? Então abre ali no capítulo 11, vamos apenas fazer uma leitura então mais rápida. Não é intuito nosso nos aprofundarmos, é apenas alguns detalhes que vamos ressaltar aqui. Então, o capítulo 11, a partir do verso 23, diz assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelos decretos do rei. Então aqui, irmãos, tem uma realidade linda dessa vida oculta que nós devemos ter com o Senhor. Mas ainda mais do que isso, a noiva do Senhor, ela deve ser guardada como que num jardim fechado. A noiva do Senhor, ela é muito formosa para ser exposta nesse mundo. Então toda vez que você pensar na sua própria vida, pense que você é a menina dos olhos do Senhor. Como que nós nos expomos nesse mundo? Especialmente aqui as mulheres, né? Como que você se dá o respeito nesse mundo? Aí está o valor da vestimenta, aí está o valor dos relacionamentos, né? Quer seja ele pessoais ou de amizade. O valor que você dá a você é o valor que você dá à igreja. Então procure viver uma vida mais oculta, uma vida mais preservada para o seu esposo. Como isso iria fazer diferença na vida, especialmente das meninas, se guardassem para o Senhor até o tempo oportuno. Então essa é uma das pequenas lições aqui da infância de Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, veja aí a posição de responsabilidade, ruiostesia, homem feito, primeira coisa, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Agora, por que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó? Porque ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Irmãos, nós como Assembleia
vivemos muito essa expressão aqui, ó, sermos maltratados junto com o povo de Deus. Aí está um dos grandes desafios para nós, porque a nossa tendência é nos afastarmos do povo de Deus. Veja como o sacerdócio universal pode te conduzir a esse lugar. Não dá para andar com aqueles pecadores. Então veja que a Bíblia fala do pecado, mas não está incluindo os pecadores. Então era uma vida que Moisés buscou ter ao lado daqueles que precisavam de ajuda. Lembra que lá no literal, lá no Egito ainda, ele tentou fazer isso na força do braço, matando aqueles egípcios. Depois Deus falou: não é na sua força, Moisés, sou eu que vou fazer. Você só precisa ser vaso, servo na minha mão. Mas ainda assim houve essa escolha dele. Ele abriu mão daquele lugar ali no Egito, um lugar de honra, um lugar de prazer, um lugar de tantas realidades que vemos hoje, muitos irmãos se corrompendo, até mesmo realidades políticas, para estarmos então num povo que, segundo a Bíblia, não será contado nessa terra. Depois, no verso 26, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Então veja, esse considerou. Então ele olhou para a vergonha de Cristo e entendeu que era muito mais lucrativo, vamos usar essa palavra porque está falando de riqueza, era muito mais lucrativo ser envergonhado ao lado de Cristo do que ser honrado ao lado do rei de Faraó. Irmãos, isso são realidades que estão batendo a nossa porta o tempo todo. Quem nós queremos honrar, a quem nós nos aliamos, a quem nós nos juntamos. Nós consideramos Cristo para tomarmos as nossas decisões, ou nós estamos aí, de qualquer maneira, seguindo, porque contemplava o galardão. Vimos essa expressão hoje pela manhã, então não precisamos entrar em maiores detalhes nela, mas é um verbo também, contemplar. Pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Veja, irmãos, nós fomos tirados do mundo, mas de fato, você já abandonou o mundo no seu coração? Qual a necessidade das coisas que o mundo tem para te oferecer? Qual a necessidade real dessas coisas que o mundo tem para te oferecer? Você já mediu essa necessidade? Você já se testou? Qual o valor dessas coisas que nós temos no mundo? E veja que eu não estou dizendo que elas não têm valor. Eu estou fazendo uma pergunta: qual o valor para você? E qual o valor para mim? Se o Senhor começar a tirar algumas relações que você tem, como isso irá impactar na sua vida e na minha vida? Porque aonde está o teu tesouro, a tua riqueza, o que você considera de valor, ali está o teu coração. E um coração dividido não pode resistir, ele vai sucumbir, porque nós não fomos criados para servir a dois corações ou a dois senhores. Então, Moisés abandonou, é uma atitude proativa, não é passiva. A atitude passiva foi lá de Ló e a sua esposa, que teve que ser agarrado pelo braço. A nossa hoje, pela luz que temos, ela tem que ser ativa e até mais proativa. Nós vamos abandonar aquilo que entendemos não ser a vontade do Senhor para nós. E aqui de novo, nós precisamos respeitar uns aos outros e nos ajudar nesse discernimento mútuo. Depois ele diz assim: antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Que característica importante também de Moisés, irmãos. Permanecer firme, vendo o invisível. Isso é fé, Fé é o quê? É a certeza das coisas que se esperam, e o quê? A convicção
as coisas dos fatos que não se veem. Então Moisés, ele permaneceu firme. Então você está vendo aí a fidelidade na casa do Senhor, é permanecer firme, sustentando e proclamando a verdade. Por quê? Porque ele contemplava, ele via aquele que é invisível. Então que atitude de fé. Depois ele segue: pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. É isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Nós estamos celebrando a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o Senhor não toque mais nas nossas vidas. É uma proclamação de que nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. Nós somos lavados e remidos no seu sangue. Então é isso que nós celebramos. Agora a pergunta de fato é: nós celebramos isso? Há celebração, há alegria no nosso coração? Então quando nós nos aproximamos diante da mesa, nós vamos deixar a culpa, essas relações com o pecado de lado, irmãos. É um momento de gratidão, de celebração, porque o sangue de Cristo nos lavou, nos remiu. E quantos não têm podido celebrar com realidade essa verdade? E ele segue dizendo assim: pela fé atravessaram o mar vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todo. Então lembre que essa travessia do mar vermelho exigiu de Moisés mais uma atitude de fé. O Senhor Jesus disse para ele assim, lá no Antigo Testamento, o próprio Senhor: ponha o pé na água, diga ao povo que marche. Então exigiu que Moisés desse aquele passo de fé. Então todas essas relações são muito aplicadas às nossas vidas hoje, irmãos. Quanto mais o dia do Senhor se aproxima, mais nós vamos ter que ter essa atitude de fé. Lembra daquela ilustração, eu ouvi uma vez, já repeti aqui algumas vezes, quando nós somos cristãos mais novos, o Senhor sempre deixa aquela luz no final do túnel para a gente ver, Só que à medida que a gente vai amadurecendo, parece que a luz vai ficando mais distante no túnel, e haverá um momento que esse túnel como que se fizesse uma curva, e a luz está depois da curva, e nós olhamos e não vemos mais a luz. Mas para aquele cristão experimentado, ele sabe que ao virar aquela curva, a luz estará lá. Isso é atitude de fé. É uma atitude de crermos que breve o Senhor voltará. Então é por isso que nós celebramos. Se nós fôssemos olhar as nossas realidades, tanto pessoais como até mesmo relacionais, não haveria nenhum motivo de celebração nessa noite. Muito mais se olhássemos para o nosso exterior, para o que se põe à nossa volta. Mas não é isso que nós celebramos. Nós celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor, porque são nessas realidades que está segura a nossa vida eterna. Então olhemos para a vida de Moisés, sejamos fiéis na casa de Deus. Se você não é um mestre, um ensinador, mas saiba que você é um membro, e a cada membro cabe um nível de fidelidade na casa de Deus para sustentar e proclamar as verdades que você tem ouvido. Faça isso como servo, e isso será um testemunho vivo nesta geração que se corrompe. Vamos orar. Ó Pai, nós nos entregamos ao Senhor, te bendizemos porque certamente, com clareza sabemos que o Senhor foi fiel. O Senhor não só foi fiel na casa de Deus, mas o Senhor é a própria casa de Deus. E o Senhor foi o servo que, ao se fazer homem, se fez servo, e ao se fazer servo, se fez verme, como nos recordamos do Salmo 22. E tudo isso para dar um testemunho, quer no céu, na terra, como debaixo da terra, que o Senhor venceu o diabo, a morte, o mundo, o ego. Todas essas realidades foram vencidas na cruz do Calvário.
e em Ti nós somos benditos para todos sempre. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos em Teu precioso nome. Amém.